Olá, eu sou Marcelo Ferreira e esse é o quarto módulo do curso de Dramaturgia. E nós estamos tratando nesse módulo do teatro pós-dramático. E dramaturgia se entende como sendo o que você escreve, o que você produz em termos de texto e que é levado para o palco. Mas não só texto. Você pode ter referências e ideias vindas de outros ambientes, de outros locais que não só a literatura. Por exemplo, quando eu montei na minha companhia Teatro Urgente, eu comecei com trabalhos autorais nos anos 2000. Em 2007, meu primeiro trabalho autoral foi Nosferatu. Na verdade, eu fiz uma trilogia em homenagem ao cinema. Então, para eu escrever esse texto, que pode ser também um roteiro, você pode chamar de texto ou chamar de roteiro. Eu falo que é roteiro porque se alguém pega os meus papéis, as minhas criações, vão observar que ali eu tenho. Entra um vídeo, o ator passa em cena, agora o ator fala, ou então agora o texto entra em off, está gravado, vai entrar em off. Então são várias indicações como se fosse um roteiro. Então já não tem mais aquela estrutura linear de você, ao escrever, você pensar no conflito, no começo, meio e fim, nos personagens, em caracterizar os personagens. Então essa é uma grande diferença. Porque no teatro tradicional, o ator representa, ele vive um papel. E quanto mais ele vivenciar aquele papel, mais natural será. Que isso é uma grande questão no teatro, né? Porque o teatro, lá no início, os atores eram quase que monstros sagrados, né? A diva do teatro. Então você ia para um teatro não é para ver um personagem, mas você ia para ver o artista tal, né? O artista famoso. Ele era ele em cena. Agora você já vai ao teatro e você começa a ter acesso a outro tipo de dramaturgia, que ela está multifacetada, está totalmente diluída em outros conteúdos. Como, por exemplo, eu posso, no caso da Companhia Urgente, que eu estava comentando, eu vou pegar a inspiração em 3 filmes do expressionismo alemão. Então eu trabalho com, na verdade, 2 filmes do expressionismo alemão, Nosferatu e Metrópolis. E o terceiro filme é o Fahrenheit, que é um romance do Ray Bradbury, que eu adaptei e trouxe para o teatro. Então, vocês vão observar que nas cenas que eu vou mostrar agora do Nosferatu, eu vou mostrar Nosferatu e Metrópolis. Vocês observem que as 2 cenas que eu escolhi, elas não têm texto. O texto vai entrar na sequência. Então a peça começa com um trabalho totalmente quase coreográfico dos personagens. No caso do Nosferatu, é um vampiro que acorda. E no caso do Metrópolis, são 3 operários num container, que é a cenografia, e eles tomam cápsulas para trabalhar, que estimulam o trabalho, e depois tomam cápsulas para dormir. Ou seja, uma sociedade controlada, vigiada. Então observem que eu não peguei um texto como O Rei da Vela, do Oswald de Andrade, e montei. E olhe que mesmo assim, ao montar O Rei da Vela, vocês viram como o Zé Celso ele atualiza, né? Como ele acrescenta informações que não só o texto de falado. A mesma coisa aconteceu comigo ao escrever esses 3 trabalhos de teatro, eu misturo linguagens. Então eu começo uma cena sem texto e na sequência, então, os atores começam, eles falam, dialogam, tem longos monólogos, né? Então a matriz já não é só literária, é uma dramaturgia que parte de outros caminhos, vão para outros locais. Então vamos ver a abertura do Nosferatu, um trechinho, e logo depois o Metrópolis, que aliás é um espetáculo de teatro, mas que eu ganhei um prêmio da Funarte de dança, o prêmio Klaus Viana de dança, para vocês verem como é interessante, que é um espetáculo que eu considero. Eu apresentei em São Paulo e os críticos viram e falaram para mim, é teatro, mas eu ganhei um prêmio de dança. Então, olha como é complicado para os críticos, né? Esse lugar do teatro era tão comum, era tão fácil identificar, né? Você entrava no teatro e via atores falando. Você entrava no espetáculo de dança, tinham bailarinos dançando e não falavam nada. E quando o bailarino começa a falar? E aí, o que é isso?
E quando o ator começa a performar, o que é isso? Então essas questões, e quando aparece ainda em cena um vídeo, que situação é essa? Que trabalho é esse? Que estética é essa? Então é aí que o Hans Thes Lehmann ele vai nos auxiliar quando ele vai pesquisar esses trabalhos artísticos híbridos, misturados, de dramaturgia mista, e ele traz aqui nesse teatro pós-dramático. E quando eu tive acesso a essa teoria, eu ancorei meu trabalho no pós-dramático. Tanto que o meu trabalho de dissertação do mestrado foi a poética do teatro urgente no eixo do teatro pós-dramático. Então, quando eu descubro essa teoria, eu me identifico ali com esse tipo de linguagem. Me lembro, antes da gente assistir o Nosferatu e o Metrópole, só um comentário. Quando eu montei Crash, Ensaio sobre a Falência, um amigo meu que estudou cinema, ele foi assistir o espetáculo e ao final ele falou: Marcelo, já não sei mais que trabalho é o seu, que você está misturando muita coisa. Então, é exatamente isso. São essas várias camadas que agora que eu digo dos anos 90, dos anos 2000, já identificamos como sendo teatro pós-dramático ou teatro performativo. Porque tem uma outra teórica canadense, a Josette Ferral, que ela vai chamar esse teatro que o Lehmann chama de pós-dramático, ela vai chamar de performativo. Então vamos lá. Vamos ver um trechinho do Nosferatu, um ator performando, e na sequência um trechinho do Metrópolis, com 3 atores em cena na abertura do espetáculo, onde as 2 cenas você vai ter os atores performando. O texto entraria numa cena mais adiante.
Empacotei. Bati as botas. Desencarnei. Fui. Estou morto para falar aos vivos como se vivo fosse. Murmúrios. E eis que saindo das tumbas, os ossos enterrados se cobrem de carne. Deixem lá fora toda a esperança. Vocês que entram. Não pularemos para fora deste mundo. Estamos nele de uma vez por todas. Eu era um tipo alegre. Mas o que fazer da alegria quando a dor é um rio profundo? Aqueles que acham tudo belo e bom são para mim simplesmente uns tolos. Se sente mal, tanto pior. Gosta-se afinal da própria dor. Hoje, se os dentes te mostrarem, não é senão para morder ou dilacerar. Ainda vai demorar para amanhecer. E durante o dia, estou sempre ausente. Nada mais difícil de suportar do que uma sucessão de dias belos. Dias em que os imbecis humanos vão atrás de desejos e quimeras que nunca alcançarão. Os
Os homens não são criaturas gentis. Pelo contrário, são criaturas agressivas. A besta humana só se preocupa com o seu bem-estar egoísta. Homo homini lupus. Nada mais difícil do que o mandamento de amar ao próximo como a si mesmo. Deve-se, é verdade, perdoar os inimigos, mas só depois de eles terem sido enforcados. A morte não costuma apresentar desculpas. Se o relógio funciona mal, não terá conserto. Temos 7 dias na semana. Num dia, 12 horas. Ninguém a si mesmo sobrevive à medida em que o tempo passa. Ninguém pode escapar ao seu destino. E se tentar, poderá te custar um pouquinho de suor. E quem sabe um pouco de sangue. Injeta sangue no meu coração. Enche-me até a borda todas as veias. Sunday, Bloody Sunday. Estou com 2 mordidas aqui no pescoço. Uma muito próxima da outra. Os mosquitos aqui são terríveis. A peste está aqui. Está escondida em todos os cantos da cidade. Na sala, no quarto das crianças, no elevador. Vão para suas casas. Fechem portas e janelas. Disparem os alarmes. Vejam meus monstros.
Vocês acabaram de assistir agora Nosferatu e Metrópolis, 2 espetáculos da Companhia Teatro Urgente, onde o cinema é argumento para a criação cênica. Essa foi a nossa 4ª aula. Espero que vocês tenham gostado e, para dúvidas, vocês podem escrever para o meu e-mail que aparece aqui na tela. Agradeço muito a audiência e até uma próxima oportunidade. Um abraço.